Nesse vídeo, nós vamos trazer um breve comentário a respeito do capítulo 7 de Levítico. Do versículo 1 até o versículo 10, nós temos a lei da expiação da culpa. Nesse sacrifício, em relação à carne do animal, ela pertencia ao sacerdote que estava oferecendo, sendo intercessor daquele sacrifício. Ou seja, aquele que fazia o trabalho, ele recebia a recompensa do seu trabalho e poderia também partilhar dessa carne apenas com outros sacerdotes que só podiam comer no lugar santo, pois era coisa santíssima. A partir do versículo 11, fala a respeito das ofertas pacíficas. É a repetição do capítulo 3, com alguns acréscimos nesse texto. Vemos que era um ato voluntário e, em relação a isso, era uma oferta especial, uma oferta voluntária, pois ela tinha o objetivo de aprofundar a comunhão entre Deus e Israel e levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor. Essa oferta ela era também acompanhada de ações de graças ou de louvores, conforme está escrito no versículo 12. Ela expressava o agradecimento a Deus por alguns motivos, tanto como gratidão por alguma bênção especial recebida, ou súplica por algo que estava buscando, ou ainda no cumprimento de algum voto. E o voto, ele era o quê? Uma promessa solene, quando o homem se comprometia em oferecer a Deus uma oferta por receber, ao receber uma bênção. Lembrando que o voto deve ser, em primeiro lugar, tanto naqueles dias como também hoje, deve ser um ato voluntário. Em segundo lugar, deve ser um ato também com consciência e responsabilidade. Deve estar também em conformidade com a palavra de Deus e não deve envolver outras pessoas sem o consentimento delas. Quanto ao voto, nós temos um exemplo no Antigo Testamento de Ana, que está registrado em 1 Samuel, no capítulo 1. No versículo 11, nós observamos que ela fez um voto ao Senhor. E quando ela alcançou a bênção, ela foi com seu marido a Siló para cumprir o seu voto. No versículo 24, diz que ela leva Samuel e leva também a sua oferta de gratidão e apresenta-se na casa do Senhor perante o sacerdote Eli. E quando ela está diante do sacerdote, ela diz: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ela fez ali a sua adoração ao Senhor. Quando falamos de gratidão, o Novo Testamento ele continua ensinando a respeito da gratidão. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Portanto, hoje, os crentes continuam apresentando suas ofertas ao Senhor. E de que forma? Consagrando suas vidas ao Senhor com sacrifícios de louvores e também de adoração contínua. Por isso que Paulo disse: apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é dedicação a Deus, mas dedicação também ao seu reino. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo se considerou como uma oferta oferecida ao Senhor. Agora, voltando a Levítico 7, nós vemos também nesse texto a seriedade, como são tratadas as coisas santas. Ainda que fossem ofertas voluntárias, mas para que fosse aceita, deveriam seguir os critérios conforme a vontade de Deus. Tudo oferecido ao Senhor era sagrado. O homem que estivesse impuro não poderia comer. Assim também, se aquela carne tocasse em algo impuro, em algo imundo,
ela se tornaria também impura e não poderia mais ser comida. Ela deveria, a partir daí, ser queimada totalmente. A lição que nós tiramos aqui é que devemos nos conservar puros e evitar as contaminações do pecado para obter os benefícios do sacrifício de Cristo. Esse cuidado deve ser observado hoje também na ceia do Senhor, para que o crente não participe estando contaminado pelo pecado, sem uma atitude de arrependimento. Na ceia do Senhor, nós temos os santos participando das coisas santas. Vemos que Jesus, quando ele tomou o pão, quando estava com seus discípulos, ele disse: "Isto é o meu corpo". E quando ele deu o cálice aos discípulos, também ele disse: "Isto é o meu sangue". Dessa forma, quando participamos, nós nos alegramos pelo sacrifício do corpo de Cristo, do sangue daquele que é o sacrifício perfeito. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida. Deus abençoe.